Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês e hoje estamos aqui com o canal do Bradock Show. Todos os créditos ao canal deles, o link do canal deles está na descrição e comentário fixado. Você que apoia nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos vídeos. Que o Silvio mencionou em relação à leitura do requerimento para a instalação da CPMI do Master. Outra, basta, para que ela seja instalada, basta que você tenha essa sessão, então, conjunta, né, do Congresso Nacional e o presidente faça a leitura do requerimento. Não cabe a ele, não é discricionário dele decidir se ela vai ser estendida ou não. Ele não tem que analisar o mérito, ele tem que analisar a Constituição e o regimento interno. Dadas as condições, ele é obrigado. Esse é o meu ponto aqui. O Alcolumbre é obrigado a fazer a leitura do requerimento. E é isso que o André Mendonça fala, é isso que o Fux acompanha ele, e no plenário, olha que loucura o que eles falam no plenário, é que, na verdade, isso é uma atribuição do presidente da casa. E não é uma atribuição do presidente da casa, é uma obrigação seguir o regimento interno. E aí, para que serve, né, o controle externo, né, que é feito pelo judiciário, no caso do STF, para o legislativo? Quando um presidente da casa extrapola uma atribuição dele, não atende com uma atribuição que é do cargo dele, que é de fazer a leitura do requerimento, o STF tem sim que obrigá-lo a fazer. Então não tem questão interna corporis. Você não está fazendo uma análise para saber se o regimento ele se aplica ou não se aplica ao caso em questão. O regimento se aplica, né, o mérito se aplica ao caso em questão. O regimento se aplica? Se aplica. O Davi Alcolumbre tem a obrigação de atender. Então é mais uma vez o Supremo atropelando a lei do Brasil para blindar. Eu já esperava, é óbvio que a gente imaginava que isso fosse acontecer. E já tinha, inclusive, uma conversa de bastidor que, se por um acaso o plenário não acompanhasse, que o Senado, então, entraria com embargos de declaração. Olha a loucura, não tem que fazer embargo de declaração nenhuma, não há qualquer dúvida. As condições estão dadas e o presidente precisa fazer a leitura para prorrogação. Assim, como está nas mãos do STF, fazer a instalação da CPMI do Master, que pelo visto não vai acontecer, porque o Alcolumbre desafia, né, todos os poderes e o STF é cúmplice do Alcolumbre. Os dois deram a mão, falaram: chega, ninguém investiga mais nada, não sai do Senado Federal, não sai aqui do STF. Mais uma vez, a tecla que eu bato todos os dias, a gente precisa estar atento em quem a gente vai votar para senador esse ano, porque não tem como o Senado Federal continuar como está. Muito bem. Deixa eu aproveitar só passar um recado para a audiência antes da gente continuar girando as notícias. Clara decepção com o que aconteceu no Supremo Tribunal Federal. Nós conhecemos os ministros hoje, os 10 que estão lá, os 10 togados. Portanto, algumas manifestações, como a fala até um tanto quanto colérica de Gilmar Mendes, a reação de Alexandre de Moraes interpelando o advogado, a fala de Flávio Dino, sempre com aquele tom de sarcasmo, com o tom de deboche, nós já sabemos para onde a coisa caminhava. Mas fato é que é impossível não sair com um amargo de uma votação como essa, porque se tratava de uma investigação de quem roubou aposentados. E aí os ministros põem a cara e mostram ali quem é quem. Nós estamos falando de roubo, de assalto a aposentados e pensionistas. E o Congresso Nacional poderia, sim, esticar, estender essa investigação e descobrir mais tentáculos, desdobramentos, analisar de forma mais minuciosa sigilos que chegaram há pouco, entender todas as andanças nada republicanas do filho do presidente da República. A cada dia ele é um frequentador de manchetes policiais e a cada dia aparece uma nova enxadada quando se trata de Lulinha. Mas não, o Congresso agora não poderá prosseguir porque o Supremo Tribunal Federal foi lá e colocou a colher no poder vizinho. Veja, mesmo o Supremo Tribunal Federal, e nós já tratamos até disso em outro momento aqui, me recordo da Carol trazendo explicação, da Júlia, a questão interna corporis é casuísmo puro. O Supremo simplesmente, eu não vou me estender para ouvi-las, o Supremo simplesmente
foi contra a vontade do brasileiro, você pode ter certeza. Acho que isso explica as pesquisas de opinião, mostrando o quão enxovalhada, o quão na lama, né, a pior página da história do judiciário brasileiro. Deixa eu ouvir a minha amiga Juliana Moreira Leite e em seguida a Carol Esponza. Sobre o que aconteceu hoje na CPMI, quer dizer, no que o Supremo fez, olha, esse Supremo, ele nos envergonha. Ele está literalmente, é um nojo. Nós estamos falando de um caso que envolve dinheiro de aposentados. E é claro que tudo indica, né? O pessoal que está fazendo essa investigação pediu mais tempo. O André Mendonça, que é o nosso único suspiro de ética ali, né? O Fux vai para um lado, vai para o outro, apesar dele ter votado correto, enfim, a gente não sabe muito bem o que esperar, a não ser do André Mendonça, e eles, essa palhaçada toda, eles estão blindando, sabe, ladrão que rouba velhinho, ladrões, né? A gente não vai saber exatamente tudo, quem roubou, quem não roubou, sabe? É isso, é um absurdo. A gente chegou no pior momento do Brasil. E não tem nem o que falar sobre isso. E aí eu fico pensando, né? A gente foram assim, bilhões desviados de aposentados e pensionistas. Bilhões. E aí, o que o André falou? O André Mendonça, a única pessoa que a gente pode olhar com respeito hoje em dia naquele antro, sem prorrogação, não haverá resposta para os bilhões desviados. E é isso daí. Eles formaram a maioria para encerrar essa investigação, entende? Aí a gente viu, tá todo mundo de mão dada, e aí entra Vorcaro, e aí entra Lula, e aí entra mais o quê? Nuno Marques, que o filho dele ganhou bilhões de Vorcaro, que a gente ficou sabendo, entendeu? Essa galera, foi indicado. Tá, ele foi indicado pelo Bolsonaro, mas aí foi erro. O que mais tem em Brasília é gente que finge ser uma coisa e depois é outra, entende? E na hora que o dinheiro tá ali, porque o que o Vorcaro mostrou aí não é nem do velhinho, que é só você botar dinheiro que todo mundo ali se vende, a galera joga no jogo que tem que jogar. Nós temos que mudar essa Constituição, nós temos que acabar com esse superpoder desse Supremo nojento que hoje nos envergonhou mais uma vez. Estamos falando de roubo dos mais necessitados e eles estão protegendo ladrões. Ô Carol, depois disso, a investigação segue com a Polícia Federal e o dinheiro roubado? Dinheiro roubado vai continuar onde está, desaparecido. Mas o ponto dessa CPI, deixa eu tentar trazer um pouco do juridiquês, assim, porque a gente acaba analisando essas coisas no calor do mérito, assim, tipo, precisa ser estendida a CPMI ou não precisa. É óbvio que precisa, né, a CPMI, antes dela ser instalada, você tem que colocar o objeto claro e o prazo. Mas tudo que vem acontecendo desde a instalação da CPMI torna por óbvio que essa CPMI precisa ser estendida, e não só estendida, né, essa do INSS, mas uma segunda CPMI precisa ser instalada, que é a do Banco Master. Por quê? Porque a do INSS só pode fazer investigação em relação ao Master no que diz respeito aos desvios dos aposentados. Tudo que se descobriu depois precisa ser objeto de investigação numa CPMI paralela, porque você não pode estender o objeto, mas você pode estender o prazo. E CPMI não é um instrumento da maioria, é um instrumento da minoria. E assim, não cabe ao presidente, ao Columbre, né, o presidente do Congresso, porque ela é uma CPMI, ela é mista, então ela é da Câmara e do Senado Federal.
Não cabe ao Alcolumbre fazer um juízo de valor sobre o mérito do que está sendo discutido. É isso que precisa ficar bem claro. Na decisão, né, do André Mendonça, o que ele fala ali, a liminar que ele dá, o que ele fala é o seguinte: o Alcolumbre tem 48 horas para ler o requerimento. Foi o que eu trouxe aqui da outra vez, que o Silvio mencionou, em relação à leitura do requerimento para a instalação da CPMI e do Master. Outra, basta, para que ela seja instalada, basta que você tenha essa sessão, então, conjunta, né, do Congresso Nacional e o presidente faça a leitura do requerimento. Não cabe a ele, não é discricionário dele decidir se ela vai ser estendida ou não. Ele não tem que analisar o mérito, ele tem que analisar a Constituição e o regimento interno. Dadas as condições, ele é obrigado. Esse é o meu ponto aqui. O Alcolumbre é obrigado a fazer a leitura do requerimento. E é isso que o André Mendonça fala, é isso que o Fux acompanha ele. E no plenário, olha que loucura o que eles falam no plenário, é que, na verdade, isso é uma atribuição do presidente da casa. E não é uma atribuição do presidente da casa, é uma obrigação seguir o regimento interno. E aí, para que serve, né, o controle externo, né, que é... Fala, meu pessoal. O que vocês acharam do vídeo? Deixe a sua opinião, deixe seu comentário, que ajuda os nossos vídeos a engajarem e chegarem para mais pessoas. O STF aí, então, o STF conseguiu aí, tá mostrando que cada vez que passa mais indignante fica pra gente aí. Por 8 votos a 2, STF derruba prorrogação do CPMI do INSS. O que vocês acharam disso? Vamos terminar de ver aqui. Apenas Mendonça e Fux votaram pelo aumento do prazo, cara. Só 2 votos, cara. Fux e Mendonça. O Supremo Tribunal Federal, o STF, formou maioria de votos da tarde dessa quinta-feira, dia 26, para derrubar a decisão do ministro André Mendonça, que determinou a prorrogação dos trabalhos da Comissão Parlamentar Mista do Inquérito CPMI do INSS. A votação foi finalizada por placar de 8 votos a 2 contra a prorrogação. A maioria foi formada pelos ministros Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Nunes Marques, Dias Toffoli, Carmen Lúcia e apenas Mendonça, Luiz Fux votaram a favor da prorrogação. O julgamento continua com a tomada dos últimos votos que serão proferidos pelo ministro Gilmar Mendes e pelo presidente da corte, Edson Fachin, acompanhado ao vivo. A prorrogação na última segunda-feira, dia 23, Mendonça, que é relator do caso, deu prazo de 48 para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, faça a leitura do requerimento de prorrogação dos trabalhos da CPMI. O ministro atendeu o pedido liminar feito pelo presidente da comissão do Senado, Carlos Viana. Segundo o Senado, a omissão de Alcolumbre na mesa diretora ao não receberem o requerimento de prorrogação. Mais cedo, Viana decidiu prorrogar a CPMI até 122 dias e suspendeu a sessão até o fim do julgamento para esperar a palavra final do STF.